aviãozinho e manda. Porque tudo que a gente vai abordar hoje vai impactar diretamente na semana de cada um de vocês. Vai impactar diretamente no comportamento de cada um de vocês. E eu acredito que ao final dessa live, vocês vão sair pessoas melhores do que vocês eram exatamente nesse ponto. Talvez uma das lives mais tops que eu já fiz até hoje vai ser essa. Não só hoje, mas em toda a temporada que a gente está abrindo a partir desta data. Todo domingo vocês têm uma missão, que é às 8h30, tá aqui com a gente, para a gente estar discutindo temas sobre como melhorar a percepção de vocês sobre tudo que está envolvendo os seus resultados como pessoa, resultados como profissional. E hoje a gente vai começar falando sobre o tema que eu falei, que são as verdades escondidas nas histórias que as pessoas te contam no seu dia a dia, né? Deixa eu só escrever o tema da live. Só escrever aqui pra gente começar. Enquanto isso, vocês vão mandando um aviãozinho aí pra todo mundo. Simbora. Deixa eu só botar aqui, enquanto vocês vão mandando o aviãozinho, pra gente bater aí 100 seguidores, 100 visualizações nessa live. Não sei se vocês viram essa postagem que apareceu na internet essa semana sobre o Papa Francisco. Me conta aqui, responde aqui pra mim se vocês viram ou não essa reportagem que apareceu na internet essa semana. Sim ou não? Vamos lá, respondam. Alguém de vocês viu essa reportagem aí, falando sobre essa roupa que o Papa apareceu usando essa semana, lá no Vaticano? Sim ou não? Vamos lá. Quero o comentário de vocês aí respondendo. Sim, pronto. Falaram que viram. Quem mais viu? Vocês não viram? Foi o tema mais batido essa semana na internet. Então vocês estão os fofoqueiros de plantão muito fracos. Porque esse foi um tema da semana. Ó, Lucidalva aí já falou que é inteligência artificial. Vocês estão me assistindo que sabem o que é inteligência artificial? Nessa temporada a gente vai falar sobre isso também. Tema importante, que vai ser um dos temas dos próximos 2 meses. Todo domingo a gente vai estar aqui abordando, tá bom? Então, inteligência artificial, para quem não sabe o que é isso, fica ligado nas lives que a gente vai estar falando sobre isso também, tá bom? Só deixar um recado. A gente está trazendo uma coisa nova para vocês. Ao final dessa live, eu vou postar um stories, onde nesse stories vai ter um link que vocês vão acessar uma comunidade do WhatsApp. O que é vantagem para quem estiver nessa comunidade? Eu vou fazer um resumo de toda a live para você deixar isso guardado, para que quando você precisar revisitar esse conteúdo, não precisar assistir novamente a live. A live de hoje ela vai ficar salva, talvez, a gente está pensando aqui, mas o resumo ele vai acontecer, tá bom? Esse resumo ele vai ser entregue amanhã na comunidade, às 2h da tarde. Então vocês vão receber um resumo de tudo que eu vou falar aqui na live, para que vocês consigam aplicar, quem não lembrar, né? Quem não conseguir anotar as coisas que eu vou falar, já sabe que é só clicar, ficar ligado no stories que eu vou postar ao final dessa live, onde você vai clicar, você vai entrar numa comunidade de WhatsApp. Nessa comunidade, todos a segunda-feira após a live, você vai receber o resumo da live que eu fiz, tá bom? Um outro ponto importante é que dentro desse grupo de WhatsApp, a gente vai estar compartilhando também algumas coisas sobre filmes, para mentalidade, e hoje a gente vai falar um pouco disso. E vamos lá. Então, sobre esse tema aqui, dessa postagem, eu vou falar no tópico 3 da aula de hoje, da nossa conversa de hoje, tá bom? E para começar a história, né? Deixa eu só trocar aqui. Eu quero começar essa história falando disso aqui, ó. Pronto. Isso aí beira o ano de 2001, certo? Eu aí seco, devia estar aí com uns 17 anos, né? E essa foto ela é muito, muito importante, porque ela foi um dos determinantes da mudança de mentalidade. E nesse tópico 1 a gente vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Então o que essa foto representa para Rafael hoje? Né? Deixa eu beber. Essa foto, ela representa exatamente as minhas origens. Aquela porta que vocês estão vendo ali atrás, né? Atrás da foto que tá eu, meu pai e minha mãe. Aquilo ali é o restaurante do meu pai.
Daquela porta para trás era o restaurante. Daquela porta para frente era a casa da gente. Então, olha, a gente morava dentro do restaurante, né? Por quê? Porque o balcão do restaurante dava acesso ao sofá onde a gente assistia televisão. Rafael, o que tem a ver isso com mentalidade? Calma. Então, olha como é importante você entender que a sua condição atual, ela não é determinante para a sua condição futura. Escreve essa frase. A sua condição atual, ela não vai determinar a sua condição futura, desde que as pessoas que estão ao seu redor te deem orientações, conversem sobre coisas que vão te ajudar a chegar aonde você quer. Bom, Rafael, mas eu não sei nem onde eu quero chegar. Como é que eu vou conseguir saber qual é o caminho que eu vou trilhar? Como é que eu vou saber quais são as pessoas que eu vou precisar ouvir para entender isso? Deixa eu só virar uma coisa aqui. Não. Certo? Beleza. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é que o quanto é importante vocês definirem aonde vocês querem chegar, né? E aprender que existem variáveis externas que elas vão impactar diretamente nas suas decisões. Existem variáveis e interferências externas que elas vão impactar no desempenho que você vai ter que fazer para conseguir chegar ao seu objetivo. Rafael, que filosofia? Para que tanta filosofia que você está fazendo aí? É exatamente isso. Então, hoje, eu quero que você faça uma reflexão a partir de agora. Do seu tempo ao longo do dia, desde a hora que você acorda, a hora que você volta para sua casa, quanto tempo você está disponibilizando para ficar ouvindo interferências externas? O que é interferência externa? É aquela pessoa que te manda no direct uma fofoca da vida de alguém. Aquela pessoa que quando você chega no trabalho te chama assim, rapaz, deixa eu te contar a nova aqui de fulano de tal. Então, olha como essas interferências externas, elas podem impactar sobre os seus objetivos. E eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ó, que foi muito... Ontem foi anteontem. Ela falou assim, velho, na época que eu trabalhava no PSF, né? E eu estava naquela condição atual, né? Daquele momento da minha vida, que eu não queria estar, mas eu precisava estar ali. Eu ficava sempre na sala, quando tinha horário livre, estudando. Por quê? Porque a minha condição atual, ela não determina a minha condição futura. E eu sabia que naquelas horas livres, ao invés de ficar fofocando e falando da vida dos outros, como a maior parte das pessoas que estavam naquele ambiente faziam, eu me recuava para a sala para estar me capacitando e adquirindo conhecimento para conseguir alcançar os meus objetivos, porque eu sabia aonde eu queria chegar. Só que talvez naquele exato momento as pessoas estavam perdendo tempo em estar falando da vida dos outros, de estar ouvindo o que as pessoas estão falando, ao invés de fazer algo. Por quê? Porque elas não sabem nem aonde elas querem chegar. E a maior parte das pessoas que eu conheço e que eu converso hoje, quando eu pergunto assim, onde é que você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual é seu propósito de vida pessoal e profissional? A maior parte dessas pessoas nunca pararam para analisar isso. E aí eu volto para essa foto. E eu lembro exatamente de uma frase que minha mãe me disse, mais ou menos nessa época. Nessa época eu ainda não tinha maturidade de entender os processos, né? As condições atuais, elas não determinam as suas condições futuras. E eu lembro que um dia eu perguntei à minha mãe, eu estava muito triste, assim, porque a casa da gente era interligada ao restaurante. A gente não tinha o mesmo tipo de casa que os meus colegas tinham. E a casa da gente era aquela casa de piso de cimento vermelho, né? E aquilo me doía muito, né? E aí um dia eu falei com minha mãe assim, eu falei, minha mãe, por que a gente não troca o piso? Por que a gente não forra a casa da gente? Minha mãe falou assim, porque o dinheiro que eu tenho nesse momento é exclusivamente para garantir o sucesso de vocês no futuro. Que eu dedico todo o meu sacrifício para investir na educação de vocês. Porque neste momento é a única opção que eu tenho para te dar para você ser alguém na vida. E sair desta condição que a gente está vivendo agora para uma condição melhor. Então, olha como os nossos pais influenciam na nossa forma de interpretar as condições atuais. E essa foi uma frase que me marcou muito. E talvez, se eu não tivesse ouvido isso da minha mãe, talvez eu tinha desistido no meio do caminho, diante de todas as adversidades que eu passei. Vou para uma segunda história sobre isso. A segunda história, ela remete ao período de 2007. Exatamente uma sexta-feira. Eu não sei nem se meu pai lembra dessa história.
que saiu o resultado, né, da Universidade Federal da Bahia, que era em Salvador, e era um lugar que eu não queria passar. Eu queria realmente passar em Feira de Santana, na Estadual de Feira de Santana, por uma série de quesitos de avaliação minha. Mas o fato de eu ter estudado, né, e de eu ter perdido na segunda etapa, e eu lembro muito bem que na época uma prima minha que terminou o terceiro, eu já estava no terceiro ano de cursinho, e a minha prima terminou o terceiro ano e passou direto na UFPA, e eu tinha estudado o meu máximo, assim, e perdi na prova. E aí meu pai, eu lembro, sexta-feira à noite, eram 6 horas para não ser resultado. Naquela época eu não tinha celular, né, orelha seca, eu fui lá, liguei do orelhão pro meu pai, e aí falei pra ele que eu tinha perdido, né, que minha prima tinha passado. E aí meu pai disse exatamente assim. Ele falou assim, você deu o seu melhor? Dei, meu pai. Você acha que poderia ter feito melhor do que você fez nesse ano? Eu falei, não, eu dei o meu melhor e eu estava preparado para isso. Ele, então, você vai ficar tranquilo, que se você não conseguir passar nas outras provas, você vai começar tudo de novo e eu e a sua mãe estaremos aqui dando o nosso melhor para conseguir fazer com que você consiga chegar ao seu objetivo. Então, olha como os nossos pais, olham como as pessoas que nos cercam, elas influenciam e determinam a forma como a gente enxerga o nosso mundo. A forma como a gente interpreta as adversidades. E aí tem uma série de outras histórias, já contei aqui da época da Leves, né? Quando foi um outro momento, quando eu estava fazendo cursinho em Salvador, no primeiro ano que eu fui fazer cursinho em Salvador. E aí a situação lá de casa estava muito pesada, né? E eu lembro que teve um dia que para pagar o meu cursinho, a minha mãe precisava não pagar a conta de luz. E se ela não pagasse a conta de luz, ia cortar a conta de luz. E se cortasse a conta de luz de noite, ela não ia poder abrir o restaurante, que era a fonte de renda para conseguir pagar o nosso sustento em Salvador. E aí eu me pensei assim, falei assim, caramba, o que é que eu vou fazer? Aí naquele momento me veio a reflexão, falei assim, eu vou parar de estudar um ano, eu vou fazer o meu currículo e vou lá na loja da Leves para trabalhar durante um ano, juntar dinheiro, e no outro ano eu faço cursinho. E aí tomei essa decisão, fiz o currículo, e antes de fazer isso eu liguei pra minha mãe. Ela falou assim, ó, você não tem o direito de fazer isso, porque eu e seu pai estamos nos dedicando ao máximo, estamos abdicando da nossa vida em prol do estudo de vocês. Nesse exato momento, a única coisa que você vai fazer é estudar. O resto, a gente se vira aqui. Então, olha um outro ponto, né? Olha como essas duas pessoas, meu pai e minha mãe, que não fizeram faculdade, que não estudaram até o ensino médio, olha como eles foram determinantes para a construção da minha mentalidade, né? E talvez esse Rafael que eu sou hoje, as pessoas talvez não entendam, né? E eu estava discutindo ontem com um amigo meu, né? Que a escola, ela te prepara para a educação, para você fazer uma faculdade, mas ela não te prepara para ser um bom profissional. Ela não te garante, nenhuma faculdade vai te garantir que você vai ganhar dinheiro com aquela profissão. Nenhuma faculdade vai te garantir que você vai sair empregado daquilo. Mas são as suas ações extracurriculares de vivência, de adversidades, de superação de situações adversas que você viveu ao longo da sua vida que vai determinar o seu sucesso. E aqui eu tenho uma prova viva. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu não tinha carro, eu dava aula particular à noite e eu tinha que pegar 2 ônibus. E teve colegas meus que assim que passaram, o pai deu um carro. Então olha como é, né? Eu tinha que ter os mesmos resultados, e enquanto aquela colega ia de carro e chegava muito mais rápido, eu tinha que perder quase 1 a 2 horas de ônibus para ir e voltar. E eu tinha que voltar correndo no ônibus para conseguir dar aula à noite, para conseguir me sustentar durante a formação acadêmica, apesar de ter feito faculdade pública. Só que o fato de fazer uma faculdade pública não é só o fato de não pagar mensalidade. Você tem xerox, você tem aluguel, você tem transporte, você tem alimentação, e eu precisava trabalhar. E essas mesmas pessoas, né, que conseguiram às vezes tirar nota 10, e eu ali tirando meu 8, 8,5, sempre estudando, sempre fui um excelente aluno na faculdade, ao final, o sucesso que eu atingi, essas pessoas não atingiram. Então, é extremamente importante você entender que as adversidades que você passa ao longo da sua vida, elas estão te preparando para você conseguir ser melhor lá na frente. Só que, no início, você não consegue enxergar isso. Porque durante o processo de transformação, durante o processo de passar por aquelas barreiras difíceis, às vezes, se você não tiver um propósito muito bem definido, se você não tiver muito alinhamento de estratégia, resultado e propósito, você acaba desistindo. E é por isso que muitas pessoas começam, mas poucas continuam. Raras persistem. E só os campeões conseguem vencer. Então,
vocês precisam colocar na cabeça de vocês a análise desse primeiro tópico. Tempo. Você precisa entender que para ter sucesso leva tempo. Você precisa entender que o trabalho ele te dignifica e que para você ter para você ter seus resultados, você precisa passar por níveis de mudança da sua vida. E existem 3 níveis de mudança na vida da gente. O nível número 1 é você ser obcecado pelos resultados. Se você não for obcecado pelo resultado, você vai ser mais um esforçado no meio da multidão. Quantas pessoas você conhece que tem 10 anos ali, trabalhando no mesmo lugar, acordando às 4 da manhã, chegando em casa às 11 da noite, dormindo e acordando de novo às 4 da manhã e seguindo aquela vida por 10 anos? Então essa pessoa, ela é uma pessoa esforçada. Só que para você ter resultado não adianta você ser esforçado. Você precisa ser eficiente. Rafael, e como é que eu posso ser eficiente dentro da minha profissão? Como é que eu posso ser eficiente para conseguir chegar aonde eu quero? O primeiro ponto é você precisa saber aonde você quer chegar. Segundo ponto é você aprender a se ressignificar a todo momento. E eu sempre falo isso com minha equipe lá do Instituto Varizes, que toda vez que você vai trabalhar em um lugar, você precisa entender 3 coisas. Primeira delas, você está fazendo o que você é pago para fazer? Segunda delas, você está entregando no prazo que as pessoas esperam que você entregue? E a terceira delas, você entrega a mais do que as pessoas esperam de você? Se você fizer o 1 e o 2, você vai ser um esforçado. Se você fizer o 3, você vai ser um esforçado com eficiência que muito provavelmente vai ir para um próximo nível em muito pouco tempo. Por quê? Porque quando você faz mais do que as pessoas esperam de você, as pessoas começam a te ver com outro olhar. E isso impacta diretamente nos seus resultados. E se você tem resultado, você vai subir de cargo, você vai aumentar seu salário e você vai sair sempre para um nível maior do que você estava há um ano atrás. A segunda coisa é mudança de hábito. Você precisa mudar os seus hábitos. Rafael, vários pacientes no consultório chegam para mim e falam assim: Dr. Rafael, eu não consigo malhar porque eu não tenho tempo. Então você precisa achar tempo dentro do seu dia. E voltando àquilo que eu falei para vocês mais cedo, as interferências externas, ou seja, quanto tempo você gasta ouvindo coisas que não vão te acrescentar em nada? Quanto tempo você para conversar com um colega do trabalho que vai só te passar fofoca que não vai te acrescentar em nada na sua vida? Então, se você começa a racionalizar o seu tempo de forma eficiente, você vai começar a encontrar tempo para cuidar de você, para cuidar do seu futuro, para cuidar dos seus resultados e, o melhor, cuidar da sua saúde. Hoje eu malho às 5 horas da manhã porque é o único momento que eu tenho. Para isso, eu faço um planejamento do meu dia. Por isso que às 8h30 eu já estou pronto para dormir. Para que eu consiga acordar e fazer isso. Ah, Rafael, mas eu não consigo acordar de manhã. Então você vai ter que ajustar a sua vida para achar um horário dentro da sua condição ideal para que você consiga malhar. Porque se você não cuida da sua máquina, essa máquina vai pifar uma hora e aí vai ficar pior do que já está. E a terceira coisa é a mudança de mentalidade. Você precisa parar de se influenciar por pessoas que não vão te acrescentar nada. Por pessoas que vão limitar a sua capacidade de sonhar, que vão limitar a sua capacidade de realizar os seus objetivos e assim conseguir chegar ao seu propósito de vida. Então mudar a mentalidade é mudar o seu ambiente. É mudar a forma como você se alimenta, é mudar a forma como você trabalha o seu corpo, é mudar a forma como as pessoas que você se relaciona ao longo do seu dia. Então, se você está num ambiente em que aquelas pessoas não estão alinhadas com o que você quer, o que você deve fazer? Se afasta. Existem pessoas que são para bater papo. Existem pessoas que são para te elevar. Porque essas pessoas, quando você se aproxima de pessoas que estão em busca do mesmo nível que você quer chegar, essas pessoas vão te ajudar a acelerar o processo. Essas pessoas conseguiram decifrar códigos que talvez você, nesse momento, não consiga decifrar. E se você está ao lado dessas pessoas, ela vai simplesmente encurtar esse caminho. Porque ela vai te mostrar o caminho que talvez nesse momento você ainda não consegue enxergar. E aí vem um outro ponto, que eu botei os 3 níveis, mas eu considero como um outro nível, que é o 4º nível, que é a consciência. É você ter a consciência do que você está fazendo nesse momento, ele está alinhado com aonde você quer chegar. E isso é uma coisa que eu já falei em algumas lives, eu vou falar aqui de novo sobre esse ponto. Eu lembro que no ano de 2019, em que eu atendi em várias cidades do interior,
eu rodava aproximadamente 10 mil quilômetros por mês. E eu lembro que um amigo, duas pessoas falaram isso, um tio e um amigo. Ele falou assim, velho, você foi um cara super inteligente, um cara que estudou muito, um cara que foi um dos melhores residentes, e hoje você está rodando o interior, arriscando sua vida, ao invés de estar trabalhando na cidade, ou às vezes dando um plantão, que é muito mais tranquilo. Só que eu falei o seguinte com ele. Eu falei, meu amigo, talvez para você que não entende o meu propósito, talvez para você que não sabe aonde eu quero chegar, isso que eu estou vivendo agora pode parecer estranho, pode parecer irracional, mas eu sei aonde eu quero chegar, no tempo que eu quero chegar, e o que eu estou fazendo agora está totalmente alinhado aonde eu quero chegar. Porque naquele exato momento eu tinha determinado dentro da minha cabeça que em 2 anos eu abriria a minha clínica, que em 2 anos eu faria todos os cursos que eu queria fazer para me tornar uma referência dentro do meu segmento. E assim eu fiz. E em menos de 2 anos a minha clínica estava aberta. E em menos de 2 anos, aquele Rafael que passava a semana toda viajando, passou a almoçar em casa, tomar café em casa, jantar em casa e hoje, com o meu filho, poder estar presente na vida dele para ajudar ele a ser ainda melhor do que eu fui. A entender o mundo de uma forma que talvez eu não tinha entendido no processo. Então hoje é uma nova responsabilidade. É fazer com que o meu filho ainda seja melhor do que eu fui. E a todos os dias eu me reciclo para ser melhor do que eu era antes. E aí, a gente vai para um próximo ponto, que é onde eu quero falar com vocês, que é sobre conquistar sonhos, né? E aqui eu só queria deixar um adendo para vocês sobre um filme que é o chamado O Preço do Amanhã, para a gente fechar essa primeira etapa do ciclo. Esse filme ele é muito interessante porque ele mostra exatamente o quanto a gente tem que se preocupar com como a gente gasta o nosso tempo. E eu vejo muitas pessoas, né, que ao invés de estar buscando melhorar, né, de vida, ao invés de buscar informações que vão acrescentar a vida dela, elas ficam mais preocupadas em saber da fofoca que está acontecendo naquele dia, em saber da vida do corte da vida da pessoa, para saber se aquilo ali vai acrescentar uma coisa para ela. Não. E aí, além disso, ela pega aquele corte e reproduz para outras pessoas. E acha que isso vai acrescentar. E é por isso que você vê que essas pessoas, passa ano, sai ano, ela continua no mesmo lugar. Porque ela está mais preocupada em saber da vida dos outros do que adquirir conhecimento para sair do lugar onde ela está, para ir para um lugar melhor. E esse Preço da Manhã ele é muito interessante porque ele fala exatamente sobre isso. Ele faz uma analogia do futuro. Esse filme é fantástico. Tira um print, guarda e assiste se você não assistiu. E se assistiu, assiste de novo, porque eu assisti esse filme 5 vezes. Ele fala que no futuro não existe mais dinheiro. A pessoa paga com os seus dias de vida. Por isso que é o preço do amanhã. Ou seja, o que você vive hoje é para ganhar tempo para sobreviver amanhã. E a vida das pessoas, ela paga de que forma? Você vai comprar no supermercado, não é dinheiro. São 2 semanas da sua vida. Você vai fazer uma viagem de ônibus, são 7 semanas da sua vida. Então, ou seja, olha que analogia muito doida, né? Então, tipo assim, a cada dia a gente tá morrendo mais. Então, o que a gente está fazendo com o hoje para conseguir viver mais amanhã? Então, esse filme é fantástico. Eu recomendo a vocês que vai trabalhar exatamente em cima daquilo que eu falei para vocês. Aprender a se livrar das interferências externas. A deixar a vida dos outros de lado. Porque se isso não vai impactar em melhores da sua vida, esquece. Foca no seu propósito. E no final dessa live hoje eu vou falar exatamente uma coisa importante, que é a parábola das 3 peneiras. Não fica até o final dessa live, porque essa parábola das 3 peneiras ela é muito importante para ajudar vocês, principalmente nesse quesito. E no segundo tópico, eu quero trazer para vocês um pouco do que eu já comecei a falar, que é exatamente isso aqui, ó. Você entender que para conquistar os seus sonhos, você precisa traçar 3 tipos de metas. Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Então, hoje, o que você sonha para a sua vida? Desses sonhos, quais são as coisas que você pode realizar agora? Quais são as coisas que você pode realizar mais em médio tempo e a longo prazo? E no ano 2019, eu precisava ter dinheiro para levantar a minha clínica. E eu precisava fazer com que eu conseguisse gerar dinheiro numa velocidade, né, para que em 2 anos eu conseguisse abrir minha clínica. E assim eu fiz. Rafael, o que é que representa essa foto a curto prazo?
Aí é quando eu atendia na Chapada Diamantina. Essa aí é uma foto que eu tirei na cidade de Novo Horizonte. Acredito eu que uns 1.000 km de distância, uns 800 km de distância. E aí foi exatamente às 11 horas da noite que eu cheguei do trabalho e não tinha mais onde comer. E eu fui para uma lanchonete, junto com a moça onde eu dormia na casa dela, né? Para comer o que tinha para comer. E talvez você deve falar assim, Rafael, o senhor não é fit? Você não é uma pessoa totalmente focada? Como é que você come isso? Porque a curto prazo, eu sabia que essa condição que eu estava vivendo, ela seria passageira. E que esse desempenho que eu estava fazendo ali naquele momento era em prol de uma meta de médio prazo. Que é o segundo ponto ali. Que era o meu grande sonho, que era fazer uma clínica onde eu conseguisse implementar todas as dores que todo paciente que quer tratar suas varizes tem. Atendimento com hora marcada, ou seja, priorizar e respeitar o paciente para que ele seja atendido exatamente na hora que está marcado. Segundo, realizar um tratamento em que eu consiga alinhar tudo o que o paciente quer saber. Qual o resultado estimado do tratamento dele, quanto ele vai precisar investir, qual vai ser o tempo desse tratamento. Então, o médio prazo, então, enquanto eu estava ali no curto prazo, essa imagem 2, ela já estava na minha cabeça. E eu entendia que quanto mais intensidade e quanto mais eficiência eu aplicasse no curto prazo, esse médio prazo, ele ia acontecer. Para que hoje, a longo prazo, eu consiga fazer esta foto que eu fiz há mais ou menos há 2 meses. Em que, às quartas-feiras à tarde, 3 quarta-feiras à tarde, eu dedico ao meu filho para ficar com ele, podendo ajudar ele a ser uma criança melhor. A poder participar do crescimento dele, assim como essa semana eu participei da primeira vez que ele fez xixi num vaso, da primeira vez que ele fez cocô num vaso. Então isso, para quem não é pai, talvez não entenda, mas para mim é extremamente importante eu estar presente nesses momentos. Mas se eu não tivesse muito bem alinhado e definido aonde eu queria chegar, lá no curto prazo, jamais eu estaria nesse longo prazo 5 anos depois que eu terminei minha residência. Então, olha como é importante você depositar energia no seu propósito. Olha como é importante você saber aonde você quer chegar. Olha como é extremamente importante você ter metas definidas. E olha como é mais importante você não deixar que as interferências externas determinem aonde você quer chegar. Não deixar que as interferências externas impeçam você de realizar os seus sonhos. Então, aprenda isso. Não se contamine pelo meio. Tenha cuidado com o que as pessoas falam para você. E o mais importante, acredite aonde você quer chegar e deposite todas as suas energias para isso. Porque se você deixar as interferências externas impactarem nas suas ações, você vai ser mais um esforçado no meio da multidão. Então, lembra disso. Defina suas metas, defina seu sonho e estabeleça estratégias de curto, médio e longo prazo. E viva essas estratégias do futuro. Eu sempre vivi a minha clínica antes dela existir. Eu sempre vivi esse momento de estar com meu filho antes dele acontecer. E as pessoas que estavam ao meu redor, às vezes, falavam assim, você estudou para isso? Para estar viajando? Para não estar em casa? Para não estar almoçando? E aí você tem que ter muito cuidado nas pessoas que estão ao seu redor. E tomar decisões difíceis que às vezes você vai precisar se afastar de pessoas que não estão alinhadas com o que você quer. Então, muito cuidado com o ambiente que você deixa e você permite que faça parte da sua vida. Porque este ambiente ele pode limitar você de conseguir realizar os seus sonhos. E eu falo muito isso na consulta com o paciente, quando às vezes ele vem fazer um tratamento, né, a gente programa um tratamento para ele, e ele fala assim, doutor, eu não tenho esse dinheiro para fazer o tratamento. E eu falo muito assim com ele. É um sonho seu? É uma realização para você fazer esse tratamento de varizes comigo? É. Então você vai agora pegar esse papel e vai mentalizar e vai dedicar a sua energia para realizar esse sonho. Se esse sonho vai ser daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele vai acontecer. Porque você determinou na sua cabeça que vai ser o Dr. Rafael que vai tratar minhas varizes. E eu digo sempre um exemplo de uma paciente minha de Gandu, né? Que ela veio uma vez aqui na clínica, a gente fez o orçamento, o tratamento dela era um tratamento grande, era um investimento alto, e ela falou assim, Dr. Rafael, eu volto com 11 meses. Com 11 meses, eu tenho certeza, com 11 meses eu tô aqui de volta e vou realizar esse tratamento. E assim ela fez. Com 11 meses ela voltou, a gente fez um novo plano
Ela realizou e agora, depois de um ano, ela veio aqui fazer a revisão dela de um ano. E olha como é importante, né? Olha como a energia da sua decisão ela vai impactar nos seus resultados. Ela vai impactar na realização dos seus sonhos. E olha como é importante, eu vou trazer uma outra reflexão para vocês sobre isso, que é essa foto aqui, ó, do ano de 2017, que eu estava na residência, no meu R3 de vascular. E nessa época, eu vivia nas adversidades, porque não tinha tempo para nada, eu vivia dentro do hospital, mas eu determinei que eu ia me alimentar bem. E era muito interessante, porque nesse ambiente eu era a única pessoa que seguia uma alimentação adequada. A única. Colegas meus que faziam isso desistiram nesse ano, deixaram-se levar pelo ambiente e justificar que não tinham tempo de se alimentar bem. E eu tomei a decisão de que eu, mesmo naquela adversidade, eu ia me alimentar bem. E assim eu fiz. Só que o ambiente das pessoas que você está, e quando elas percebem que você está fazendo o que elas não têm coragem, o que elas não têm capacidade de aceitar e fazer, elas vão começar a te criticar. Elas vão querer te botar para baixo, elas vão colocar apelido em você, elas vão remedar da sua cara, elas vão rir da sua cara, porque as pessoas não aceitam o sucesso dos outros. Infelizmente, o mundo é assim. As pessoas não toleram o seu sucesso, porque elas, pela incapacidade dela de conseguir fazer aquilo, ela fica estressada. Então, às vezes, você está num casamento frustrado, e aí quando alguém toma uma decisão de se separar e ser feliz, as pessoas não aceitam a sua felicidade. O que é que elas fazem? Elas vão pisar, elas vão bater, porque elas não aceitam saber que você tomou a coragem que ela tinha que ter e que ela não teve de fazer isso. Aí elas vão te massacrar, aí elas vão pisar em você. E nesse ano era exatamente assim. Eu fui massacrado, eu fui ironizado, eu fui chamado de palavras e gestos ruins, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia exatamente aonde eu ia chegar. E eu sabia que se eu tivesse uma alimentação saudável, o meu desempenho seria melhor para as condições que eu precisava ter naquele momento. Então reflete muito bem isso. A gente precisa trabalhar a nossa mente para conseguir fazer com que essas interferências externas, porque as pessoas não aceitam o seu sucesso. Elas não aceitam sua felicidade, elas não aceitam nada. Principalmente pela incompetência delas de serem felizes. Pela incompetência delas de conseguirem realizar os seus sonhos. E pelo medo de tomar decisões importantes, de mudar a sua vida para melhor. Então, lembra disso e reflete um pouco sobre isso se você está fazendo isso com alguma pessoa. Se você está fazendo isso com a sua vida. É melhor você passar pela dor da transformação do que você aceitar a vida inteira a viver com migalhas. E é o que eu sempre falo, é melhor você ser o bobo da corte e estar com os melhores do que você ser o rei da pocilga. Então, reflete sobre isso. Tenha cuidado com o que você faz com a vida das pessoas. Quando você julga as pessoas sem ter conhecimento prévio. Quando você analisa a vida das pessoas de forma de flashes ou das interferências externas e toma ações que vão impactar na vida das pessoas. Eu até fiz uma enquete no início falando sobre isso. Eu perguntei e depois falei, se fosse seu filho, várias pessoas falaram assim, se fosse meu filho eu ia fazer diferente. Então é muito fácil jogar pedra nos outros. Mas quando essa pedra é em relação a mim ou a minha família, aí a gente muda. Então pega isso ó, e reflete para que a partir de amanhã você passe a tomar as decisões certas. E você passe a olhar primeiro para você, ao invés de julgar e criticar os outros por flashes ou por interferências externas do que as pessoas te contam. Muito cuidado. E vamos lá. A gente vai agora para um terceiro ponto, que é um ponto extremamente importante. E só para pegar esse adendo, né? Eu queria postar isso aqui, ó. Eu recebi essa mensagem na instante de uma seguidora. Risquei, né? Para não expor a pessoa. E olha como as pessoas são, né? Eu tava falando sobre um tema. Então, assim, um tema que é para dignificar a pessoa. E olha que me escreveram. Doutor, desculpe dizer, mas o senhor está com a barba mal feita. Acho que você é quem faz. É melhor o senhor ir no barbeiro e tirar sua barba quando for fazer. Ah, e mantenha seus cabelos arrumados. O senhor é muito bonito para andar desleixado. Desculpe a minha sinceridade. Adoro o senhor. Abraço. Olha como as pessoas se incomodam até com a forma como a gente faz a barba, como a gente faz o cabelo. Ou seja, eu estou falando de coisas para edificar a vida da pessoa, mas a pessoa, ao invés de ouvir isso e trazer para melhorar a vida dela, o que é que ela faz? Ela vai pisar em você. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando às vezes faz assim, ó, o consciente reflete assim, meu Deus do céu, é isso que eu tenho que fazer, mas eu não faço, pela minha incompetência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou em cima da pessoa.
Eu vou tentar massacrar. Eu vou naquele lugar ali pra ver se dói. Pra ver se eu falo assim, ó, vem pra baixo. Não fala disso não, porque eu não tenho coragem de fazer aquilo que você tá falando. Não estou dizendo que essa pessoa quis fazer isso, mas é só pra vocês entenderem que quando a gente se expõe na internet ou quando a gente começa a ter sucesso, assim como pessoas vão falar bem da gente, vão ter pessoas que vão pisar, porque elas não aceitam o seu sucesso. As pessoas não aceitam o sucesso dos outros. As pessoas não aceitam a felicidade dos outros. Elas querem pisar, elas querem massacrar, até acontecer uma tragédia com você. Enquanto não acontecer, elas não vão sossegar. E é por isso que você tem que trabalhar a sua mente para que situações como essa e como aquelas que eu contei lá no passado, elas não interfiram no meu propósito. Porque eu sei aonde eu vou chegar e eu me dedico todos os dias a isso. E essas interferências, elas não fazem sentido para minha vida. Porque isso não interfere e não vai interferir para melhorar e acelerar aonde eu quero chegar. Então, é só para vocês entenderem, né, o que está por trás dos bastidores, né, do que a gente passa. E aqui, falar um pouquinho das crenças limitantes. Então, assim, eu até falei da história, né, do ambiente lá do filho, nos stories. E aí, o que é que acontece? Tem pessoas que passam assim, ó, a vida toda. E aí você vai conversar com ela e falar assim, rapaz, tem condições não, bicho. Nasci numa vida, trabalho num lugar que eu não consigo. Eu passo todos os dias, acordo 4 horas da manhã para chegar no lugar. E tô aqui há 10 anos, não aguento mais essa vida. E eu tava conversando, eu sempre converso, a gente tem reunião lá no meu time, eu sempre converso isso. Onde é que vocês querem chegar? Quais são as suas metas pessoais e profissionais? E aí as pessoas falam assim, não tenho meta. Ou às vezes tem. Aí eu falo assim, você sabia que para você ganhar mais impacta em mais responsabilidade e você tem que entregar mais resultados? Aí as pessoas falam assim, mas eu não quero não. Se for para ter mais trabalho, eu não quero não, eu prefiro ganhar menos. Aí eu te pergunto, o que é que o dinheiro faz com a vida das pessoas? Aí algumas pessoas com crenças limitantes sabem o que vão dizer? O dinheiro não traz felicidade não. Aí eu te pergunto, se seu pai, nesse exato momento, infartar e não tiver um plano de saúde, você acha que se tivesse dinheiro, você poderia melhorar a condição de saúde, de recuperação de saúde do seu pai? Quando você tem um filho e você sabe que tem uma escola que vai ensinar ele a desenvolver habilidades extracurriculares, desenvolver habilidades para se comunicar com outras línguas, você acha que o dinheiro ele não traz acessibilidade? Então aprenda a olhar o dinheiro como a capacidade de decisão. Então, se você tem dinheiro, você pode decidir sobre a sua vida, sobre a vida dos outros. O grande problema é que as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. E a gente vai falar disso também nas nossas lives. Como entender o idioma do dinheiro. E aqui eu não vou falar sobre ganhar dinheiro, ficar rico, não. Eu vou falar para você como você tem que construir a sua mentalidade para entender o dinheiro como a capacidade de dar decisões. Porque quando você não tem dinheiro, e você não tem dinheiro e seu pai adoece, você não tem a decisão de levar ele para um hospital particular. Você vai ter que levar para o suíço. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Então, o dinheiro é mal ou bem? Depende da forma como você enxerga ele. Então, você precisa entender isso e ficar muito atento aonde você quer chegar. E entender que quanto mais você cresce, mais responsabilidade você vai ter. Mais energia você vai precisar depositar nisso. E o mais importante, você precisa mudar a sua mentalidade a todo momento. O Rafael que era ontem não é o mesmo Rafael de hoje. Por quê? Porque o meu ambiente, ele me leva sempre para um nível maior. Hoje de manhã, hoje de tarde, eu estava sentado com minhas duas irmãs, a gente estava discutindo sobre algumas coisas parecidas com esse tema de hoje. E eu saí de lá feliz. Porque assim, o que elas me agregaram para me tornar melhor do que eu sou, que eu era ontem, já tá valendo. Então, olha como as pessoas que estão ao seu redor, elas são fundamentais para acelerar o seu processo de realização dos seus sonhos. Então, quando eu olho para essa foto, talvez uma pessoa dessa aí consiga sair dessa zona. Por quê? Porque a maior parte daquelas estão indo deixando a vida me levar. Ou seja, são pessoas esforçadas que vão continuar se esforçando pro resto da vida. Por quê? Porque elas continuam reproduzindo a mesma coisa que faziam há 10 anos atrás. Ah, Rafael, mas é porque eu não tenho dinheiro para fazer curso. Eu não tenho dinheiro para ter mentores para me ajudar a encurtar esse tempo. Hoje, nunca foi tão fácil uma pessoa enriquecer na vida. O conhecimento é de graça. Se você chegar no YouTube e olhar lá assim, ó, eu sou uma mulher que limpo casa. E eu não sei como é que passa a roupa. Você vai lá, bota no YouTube. Como passar uma roupa. Vai ter, no mínimo, 2.000 vídeos falando sobre como passar uma roupa. Rafael, eu não sei como é que faz para trabalhar numa clínica médica. Bota lá. Como trabalhar numa clínica médica. Quais são os pré-requisitos para trabalhar na clínica médica. Vai ter infinitos vídeos.
O conhecimento, ele está de graça na internet. Inclusive, eu estou aqui fazendo uma live para te ajudar a melhorar a sua mentalidade de graça. E tem pessoas que nesse exato momento estão fazendo outras coisas. Provavelmente estão assistindo o Fantástico, vendo as fofocas do Fantástico, ou tá na internet vendo quem foi que separou de alguém, ou se alguém fez mal para alguém, ou alguém matou alguém. É assim. São escolhas. Só que são as suas escolhas que vão determinar os seus resultados. E é por isso que eu boto isso todo na internet. Sucesso é decisão mais ação. Não adianta você decidir e não agir. Porque se você não agir, você vai continuar reproduzindo a mesma vida que você vive hoje. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto... Cadê? Deixa eu beber água. São as crenças limitantes que a gente tem. E quando a gente não sabe, né, onde a gente quer chegar, a gente fica paralisado. Rafael, por que você trouxe essa foto? O que é que tem a ver essa foto com esse tema? Esse talvez foi um dos momentos em que eu tive a certeza que eu estava rompendo uma barreira e que a partir dessa data eu estaria mudando a árvore genealógica da minha família. E que as pessoas que viessem depois dessa geração, elas teriam uma outra segurança, que elas teriam mais acesso. E que nesse exato momento eu ia conseguir dar aos meus pais um resto de vida digno, diferente de tudo que eles viveram ao longo desses anos, para conseguir fazer esse dia acontecer. Por quê? Porque para chegar nesse exato lugar aí, a gente comeu, como diz o ditado, o pão que o diabo amassou. Tivemos que engolir sapos e mais sapos e ficarmos quietos, porque a nossa condição não permitia falar nada. E a gente tinha que aceitar. E nesse exato momento aí, tanto eu, quanto minha mãe, meu pai, a gente chorou exatamente por isso. Porque eu acho que nós três tínhamos a certeza que a partir dali a gente ia começar a entender uma outra vida. Tínhamos uma certeza de que todo o esforço depositado ao longo desses anos tinha valido a pena. E eu tinha certeza que eu tinha honrado e feito jus a tudo que os meus pais tiveram que passar para me dar a condição de ser médico. Não estou dizendo que é porque vai ser médico, vai ser rico, não. Porque eu ia ganhar dinheiro e eu ia ser bem-sucedido se eu fosse qualquer coisa. Se eu fosse faxineiro de casa, eu ia. Por quê? Porque eu jamais iria fazer menos do que as pessoas me pagam para fazer. Jamais eu não iria entregar o que as pessoas esperam de mim. E jamais eu ia fazer menos do que as pessoas esperam. Eu ia sempre fazer além. Assim eu fiz na minha vida quando eu era professor, quando eu dava aula particular na faculdade. Assim quando eu era garçom no restaurante do meu pai, em que eu me desempenhava, porque eu percebi que se eu fosse um bom garçom, eu ia ganhar gorjeta. E às vezes eu ganhava mais dinheiro com gorjeta do que eu ganhava para trabalhar. Assim como eu percebi que minha avó, se eu carregasse a feira dela e carregasse melhor do que o menino, ela ia me dar um dinheiro melhor do que ela pagava para aquele menino. Por quê? Porque na minha cabeça sempre teve fazer o que as pessoas me pagam para ser feito, fazer no prazo que as pessoas esperam e entregar sempre mais do que as pessoas querem. E assim, hoje no Instituto Varize, quem é meu paciente do Instituto Varize, ele sabe exatamente do que eu estou falando. Porque quando o paciente faz tratamento comigo, ele vai receber mais do que ele espera. E quem é meu paciente sabe disso. Quem não é meu paciente vai viver isso em breve. E é exatamente isso que a foto representa. Então não tenha crenças limitantes. Porque esse Rafael aqui, ele é reflexo desse Rafael aqui, ó, que morava numa casa que de uma parede em diante era o restaurante e de uma parede para cá, uma parede, ela definia o que era a minha casa e o que era o restaurante. Só que aquela condição atual, ela só ia persistir se eu não soubesse aonde eu queria chegar. Se eu não tivesse na minha cabeça a decisão de mudar a condição de vida que eu vivia naquele momento. Ah, Rafael, você está se lamentando? Não estou se lamentando, não. Eu estou dizendo que isso, inclusive, foi importante para ser quem eu sou hoje. Para eu ter essa mentalidade que eu tenho hoje. E vocês precisam entender isso. Que a condição atual de vocês, ela é uma condição. Ela só vai ser uma coisa determinante a partir do momento que você começa a acreditar nisso. Então, lembra disso. Isso é muito importante para que vocês amanhã comecem a tomar novas decisões de como se portar com as pessoas, o cuidado de quando for falar de alguém e o cuidado de como você vai se comportar no seu trabalho para você não ser mais uma pessoa esforçada que está há 10 anos fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa sem ter perspectiva de sair da condição atual. E isso aqui é para mostrar a vocês de onde eu vim para onde eu vou chegar. E eu não estou nem na metade de onde eu vou chegar, porque eu sei onde eu vou chegar. Isso aqui está dentro do meu corpo e está dentro da minha mente.
E quando as pessoas falam assim, você só faz isso, você fica pensando toda hora nisso, porque eu sei onde eu vou chegar. E as pessoas que querem estar comigo, elas precisam entender isso. Porque se elas estiverem do meu lado e continuar do meu lado, elas vão crescer também. Por quê? Porque o ambiente contamina os seus resultados, para melhor ou para pior. Se você está ao lado de pessoas que só falam miséria, que só criticam a vida, que acham que não vai dar certo, você vai ficar no lugar que você está. Mas se você está ao lado de pessoas que só olham para o futuro, que veem resultado lá na frente e que sabem onde vai chegar, você é contaminado por isso. E você, por consequência, vai crescer junto. Então, o ambiente e as pessoas são determinantes. Se você está num ambiente de fofoca, você vai viver só naquilo. Você vai continuar ali só fofocando da vida dos outros, falando mal das vidas dos outros, indo pro Instagram para estar curiando a vida dos outros. Para estar pegando flashes de informações de coisas que você visualiza, tirando conclusões e fazendo coisas ruins com as pessoas. Então sempre lembra disso, cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com o que te contam na internet. Cuidado com aquelas pessoas fofoqueiras que pegam coisas, distorcem e começam a espalhar. Só que isso impacta na sua vida e na vida daquela pessoa que talvez está sofrendo por algo que não tem nada a ver com isso. Cuidado. Pensa nisso. E, para a gente seguir, né? A gente vai exatamente pro pico de ação. E assim, só para trazer mais um filme para vocês, esse filme é fantástico para vocês entenderem um pouco do que é essa condição, né? Essa é uma história de uma mulher, que é a mulher que desenvolveu aquela uma escova que você limpa o chão, que você torce assim, ela vira. Pronto. É essa mulher que desenvolveu isso. E essa história é bem interessante porque ela conta a história de uma mulher que era separada, que tinha filhos. A mãe e o pai separados viviam dentro da casa dela, o ex dela vivia na casa dela e todo mundo dependia dela. E para ela conseguir ser a multimilionária que ela se transformou, né, no final do filme, ela passou por várias situações. De pessoas não acreditarem nela, de pessoas desencorajarem ela, das várias vezes e tentativas que ela tentou fazer o projeto dela e deu errado. Mas no final, a mentalidade dela e a programação mental que ela tinha de saber o que ela queria e ter certeza daquilo que ela estava fazendo, fez ela ter sucesso. Então, esse é um filme fantástico. Tira print, assiste esse filme, ao invés de estar aí vendo fofoca na internet, de estar vendo a vida dos outros na internet, de estar contaminando a vida dos outros. Você vai pegar esse filme e o outro que eu passei e vai assistir para você melhorar, para você conseguir ir para um outro nível e não ser mais um esforçado no meio da multidão, que trabalha e continua no mesmo lugar. Porque a sua mente, ela continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você precisa mudar, você precisa evoluir todos os dias. Então fica essa dica de filme para vocês também aí. E, pra gente ir pra quase finalização, aquilo que eu postei mais cedo, né? Rolou na internet, essa semana, pra quem não viu, que o Papa Francisco estava dividindo a opinião dos cristãos porque ele saiu com esse look aí, fashion. E olha que loucura. Isso aí é uma mentira, tá bom? A inteligência artificial, que é um dos temas que a gente vai abordar nas lives de domingo às 8h30, ela hoje tem a capacidade de pegar uma foto sua e você botar assim, eu quero que Dr. Rafael apareça fazendo tal coisa. Ele consegue pegar todos os arquivos que tem na internet, juntar e trazer uma imagem real disso. Então, muito cuidado. Se já estava ruim, pode ficar pior, porque talvez alguém um dia pode fazer uma montagem com a sua vida e tirar interpretações erradas, jogar na internet e você pagar um preço muito alto por isso. E mais uma vez, você tem que ter muito cuidado das conclusões que você tira pelo que as pessoas te contam. Então, muito cuidado com isso. Porque olha o que aconteceu com o Papa. E quem me garante que não vai acontecer com você que está me assistindo? Então, quando você for criticar alguém, quando você for boicotar alguém, quando agora, né, que é uma nova modalidade, que é o chamado covarde digital. O que é o covarde digital? É aquela pessoa que não tem coragem de chegar na sua cara e dizer uma coisa, mas ela vai no seu direct e lhe esculhamba. Por quê? Porque no virtual é mais fácil. Eu não tô cara a cara com você. Ou aquela pessoa que às vezes se irrita com você e vai lá e te bloqueia. Ninguém é obrigado a assistir o que você está fazendo. Ninguém é obrigado a ouvir o que você está falando. Aqui é uma forma de você escolher o que você quer fazer. O que você quer ouvir, o que você quer consumir, o que você quer evoluir. Então, muito cuidado com o que vocês andam ouvindo pela internet. E eu fico muito preocupado, porque quando eu vi essa imagem aqui, eu fiquei realmente chocado. Então, imagina, né? Você recebe um direct falando uma coisa de uma pessoa
E aí você pega isso aí e sai reproduzindo. Aí você pega essa pessoa e tira para Cristo. E começa a denegrir a imagem da pessoa. Começa a destruir a vida da pessoa sem nem saber se aquilo que te contaram é verdade. Então toma cuidado, porque um dia pode ser você que está mandando esse direct para essa pessoa. Pode ser você que está tirando conclusões sobre a vida daquela pessoa que pode estar passando exatamente pela situação. Ou um filho seu, como eu botei. Cuidado. E é para fechar essa live, eu quero trazer para vocês exatamente essa reflexão. Que é a parábola das 3 peneiras de Sócrates. E eu vou contar aqui e vou ler para vocês, rapidinho. Vamos lá. Como é que foi essa parábola? Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que... Eu vou contar exatamente aqui, ó, para não dizer que eu distorci. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar sobre alguém. Ou seja, Sócrates, eu posso te contar uma história de alguém? Aí Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo, ó, o cara tá focado no propósito dele, e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Ou seja, o que você está me dizendo é uma verdade e você foi investigar se realmente é verdade? Se for, a gente vai para a segunda peneira. Se não, a gente já para por aqui. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se você quer me contar a verdade, é coisa boa. Deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pelas 3 peneiras, me conte. Tanto eu, como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça, enterre tudo, será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos e colegas do planeta. E para fechar essa live de hoje, eu quero deixar essa reflexão. E a gente vai pegar isso aqui e vai colocar lá na comunidade. Então não esquece de entrar na comunidade, porque vai ter o resumo da nossa live e vai ter lá a teoria das 3 peneiras. Para todas as vezes que alguém te contar uma coisa, você vai lembrar dela e vai analisar. Porque se eu conseguir mudar esse comportamento seu hoje, eu tenho certeza que a segunda-feira você vai ser uma pessoa melhor. Uma pessoa mais edificada. Uma pessoa que vai estar mais preocupada em crescer e evoluir do que ficar falando mal dos outros. Tirando conclusões equivocadas do que as pessoas vêm fofocar para você. E o pior, deixará de impactar na vida das pessoas. Porque tem pessoas que estão sofrendo por fofocas que foram construídas sem fundamentos, por pessoas maliciosas que não aceitam a felicidade dos outros, que não aceitam o sucesso dos outros e o pior, são frustradas pela vida que tem hoje e não consegue ter aquela que aquela pessoa, por decisão própria, resolveu tomar. Então, a live de hoje se encerra. A gente vai deixar no Stories daqui a pouco o link para você acessar a comunidade. Amanhã, às 2 horas da tarde, vai estar lá o resumo dessa aula e a teoria das 3 peneiras. Para que sempre quando alguém for focar para você, você faz essas 3 perguntas para ela. Que assim você vai melhorar a sua vida, a vida dessa pessoa que te trouxe essa fofoca e o melhor, vai evitar de impactar na vida da pessoa que está recebendo a informação daquela fofoca. Porque a maior parte das informações que a gente recebe hoje são mentiras, são flashes. E é pensando nisso que eu quero, para fechar, isso aqui, ó. Eu quero que o meu filho, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, ele seja melhor do que eu fui. E todos os erros que eu cometi, né, que por mais que eu esteja falando isso aqui, a gente comete erros, ele não sofra com as línguas felinas das pessoas. Que ele entenda que a mentalidade dele que vai determinar o homem que ele vai ser. E, né, quando só entrar em adendo aqui, coisa rápida, quando eu me separei, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que eu era impuro, que eu era um irresponsável, que eu estava abandonando a família. Mas as pessoas não sabem
o desfecho por trás da história. As pessoas não sabem o motivo, às vezes, de que a gente se separa. E as pessoas não sabem que a gente pode ser feliz com uma pessoa por um tempo e depois passar a não ser feliz. Mas o fato da gente se separar de alguém, ela não exime a nossa responsabilidade. E hoje, meu nível de conexão com meu filho, ele é muito maior. Porque hoje eu estou feliz. Eu estou feliz com minhas decisões. E o fato de a gente tomar decisões importantes para nossas vidas, elas vão impactar inclusive na nossa saúde mental, na forma como se relaciona com as pessoas. E o fato, às vezes, de você se separar de alguém, não quer dizer que você vai deixar de conviver com aquela pessoa, ou que você traiu uma pessoa, porque não foi isso que aconteceu, sabe? A gente se separou, porque a gente não se gostava mais. E cada um segue a sua vida, assim como eu estou seguindo. Assim como outras pessoas que tomam a decisão de se separar, também escolheram, porque naquele momento ela foi feliz com a pessoa e hoje não é mais. Então ela tem a opção de fazer isso. Só que o problema é que tem pessoas que não têm essa coragem, o que elas fazem? Elas vão em cima de você. Elas vão te massacrar. Elas vão te pisar. Elas vão te julgar. Por quê? Porque é muito difícil para ela ter a coragem que você teve. Ser feliz custa caro. Ser feliz é difícil pra caramba. E ser feliz exige decisões difíceis. E o fato de você tomar decisão não vai dizer que você é mais ou menos responsável. Porque o meu filho, ele é a prova disso. O homem que ele vai se transformar é reflexo do homem que eu sou. E é por isso que eu dedico a minha vida ao meu filho. Tá bom? Então lembra, eu acho que é uma live para você refletir hoje e começar a aplicar amanhã na sua vida. Para que você não seja mais um esforçado no meio da multidão. Então a gente fecha aqui por hoje, lembrando mais uma vez que a gente vai botar aqui no direct os temas, tá bom? O link da comunidade, você vai se inscrever na comunidade, que é um grupo de WhatsApp. Amanhã às 2 horas a gente vai estar enviando o resumo dessa live, a teoria das 3 peneiras, para que você sempre quando receber uma fofoca, lembre da teoria, para não estar reproduzindo a língua de cobra, né, que as pessoas têm, e que eu espero que a missão que eu tinha para passar hoje para vocês tenha sido clara. E eu espero que com essa live você consiga ser uma pessoa melhor do que você já era até o início dessa live. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Desejo uma excelente semana para vocês e que vocês consigam realizar os seus sonhos, que vocês consigam ser pessoas melhores e o mais importante, que você consiga fazer a vida das outras pessoas ser melhor graças às suas atitudes. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente domingo e a gente se vê de hoje a 8, às 8h30, com mais temas associados à mentalidade. Por quê? Porque essa é uma missão minha, poder ajudar as pessoas com experiências da minha vida. Não estou dizendo que eu sou certo, que eu sou errado, mas para quem quiser ouvir, né? Como eu disse, isso aqui é social. Você assiste se você quiser assistir. Se você não quiser assistir, você não assiste. Pronto, a vida é a democracia que a gente vive, né? Então, para aquelas pessoas que querem adquirir esse conhecimento, que querem ter essa experiência e ouvir essas histórias, né, que podem te ajudar a ser uma pessoa melhor, te convido